Alô, alô, madrugada! Aqui estamos nós novamente, trazendo conteúdo, fazendo vocês entender. Acho que alguns de vocês entendem, outros não, outros tem que ser mais explicado. Eu acho muito importante para a gente chegar no mercado do que está acontecendo hoje, a gente tem que entender um pouco mais para trás e sempre usando uns exemplos, ou às vezes até uns resquícios analógicos, que eu já vou contar que está lá atrás. Para a gente entender o que é o início da blockchain, quando iniciou todo aquele corpo, todo aquele volume financeiro, é como se fosse monopólios grandes e de certa forma com potencial de trazer novos algoritmos, outros protocolos de atuação, e com isso gerou vários outros projetos. E assim nasceu a necessidade de criar essa segunda camada, que ia gerar, na verdade, posteriormente a terceira. E essas camadas nada mais são do que grandes núcleos de concentração de moedas que fazem interagir, na verdade. Por exemplo, o Ethereum, você consegue ter contrato inteligente, como já expliquei, é registro hoje em dia em cartório nos Estados Unidos. Então, ele tem inúmeras utilidades. Inclusive, eu sempre gosto de imaginar, para a gente visitar a nossa vizinhança no espaço, a gente precisa de Ethereum. É uma criptografia que é registrada e inalterada, então ele consegue ter as coordenadas geográficas, é perfeito. E tem muita tecnologia que vem contribuindo para o ser humano. Mas, enfim, para esses tokens, o que é um token? Quando você gera esse bloco e você gera, por exemplo, um projeto que gera um token, ele é um ativo. É um ativo que é uma repartição do mesmo projeto e que tem um valor. E geralmente esse valor ele está descrito no que está escrito no projeto dele, do que está no protocolo, nas condições de atuação. E como o token é um ativo repartido em várias partes, a gente pode começar a entender o que é aquele resquício analógico que eu estava tentando lembrar. A gente pode voltar no passado, lá em 1911, que vocês falam que não tem nada a ver, mas de certa forma é um comportamento do mercado, querendo ou não. Exemplos passados não significa futuro, mas pode servir como retrovisor. Você olha e tem uma direção. É o STF americano, baseado na lei de Antitrust, que na verdade um grande monopólio, ele não pode surgir porque é uma ameaça até para o Estado. Então, de certa forma, eles fazer a Standard Oil se desmembrar em várias empresas. Rockstar devia ter ficado apavorado. Ele mesmo, pelo que eu vi, era um cara muito centrado e ele ficou totalmente apavorado, deu aquela crise toda. Mas no final, as coisas saíram bem para ele. Por quê? Quando o governo desmembrou, ele trouxe a Mobil Oil, a Texano, Texas, entre outras empresas, que compôs para ele mais negócio, fazendo várias subempresas que hoje são produtoras de óleo, outras de petróleo, outras de refinaria. E isso aí foi um espetáculo. Ele chegou a bater $1 trilhão, foi o cara mais rico do mundo. E esse exemplo a gente pode trazer para a atualidade da tecnologia e ver que essa repetição se acontece, porque vamos supor que um negócio fica muito grande financeiramente, com muita capacidade de fazer vários projetos que podem ser bons ou não, e com isso se traz a segunda camada. E assim a interação e a descentralização aconteceu recentemente, em 2021, 2022 para cá, quando houve os primeiros protocolos de interação de empréstimo. Hoje a pessoa consegue ser praticamente o próprio banco, a própria instituição. Ele empresta, ele aluga, ele não tem um órgão regulamentador. E estamos num momento em que essas grandes blockchains hoje estão no momento em que elas vão se subdividir por conta da grande riqueza concentrada em poucos blocos. E automaticamente aqueles blockchains que têm esses projetos estão sujeitos a grande valorização.
Eu acho importante frisar isso. A gente brinca, faz, a gente se incorpora um artista aqui, mas o negócio é sério. Porque se vocês entenderem a base disso, a gente consegue olhar os projetos de uma forma diferente. Você vai ver o que ela tem de capacidade de demanda de produção total, vai ver o que tem de volume diário, mensal, o que já foi alocado de recurso. E assim a gente começa a fazer a terminologia Following the Money, que é onde estão os melhores projetos. Que na verdade, na minha carteira hoje, não é aquelas coisas, mas a gente sempre aloca naquilo que a gente não pode acelerar muito mais. Você sabe que à medida que o tempo passa, ele vai se expandindo. Como uma Fibonacci, como o universo, como o espaço, ele vai se expandindo com o tempo. Assim é o mercado financeiro. Eu acho muito importante a gente entender a origem de todo o mercado financeiro. Vou ser bem realista, o que trouxe os primeiros candles do mercado financeiro foi uma crise na China, em que eles colhiam arroz, vendiam, e às vezes tinha uma grande chuva e eles não conseguiam precificar essa diferença entre o grão que colheu chegou no armazém à noite e que vai vender de dia. Vamos supor que de noite teve uma grande chuva, teve uma perda de safra e eles não conseguiam precificar o que seria essa perda. Então eles começaram a fazer uma anotação como um diário, para você ver, né? Sempre um diário, sempre um registro. E esse registro anotava o que havia acontecido e com isso eles colocavam uma abertura e fechamento. Surgindo assim os primeiros candles do mercado financeiro. O cara ganhou o título de área financeiro. E até hoje podemos ver os gráficos assim. Então eu acho que as coisas eu estou conseguindo masterizar, aos poucos já me explicar melhor. E com certeza com o tempo a gente vai aprofundando. Chegando na segunda, terceira camada, vamos ver os DAP, vamos ver projetos que realmente estão aí, estão na prateleira, em desconto. Projetos antigos, né, alguns na minha opinião, que estão devendo essa correção e vale a pena. E tô aqui, se vocês gostou do canal, quero que eu traga conteúdo, curte a página, se puder seguir, se inscreva e tamo junto. E é nós da madrugada e o dia já tá começando e tá tudo certo. Um abraço.